Por que que a gente instala o Civil 3D em inglês? Preste atenção aqui comigo agora, tá? Porque é o seguinte, o primeiro passo que você tem que dar, né, para você ter sucesso nessa área, faturar alto, dominar o Civil 3D e faturar alto com projetos de infraestrutura, é saber dar os primeiros passos corretamente. Não adianta você querer partir lá para frente, né, fazer projetos avançadíssimos se o arroz com feijão não está sendo bem feito. Perfeito? Então, o primeiro passo é você saber escolher corretamente o idioma que você vai instalar o Civil 3D. E eu ensinei para vocês ontem que a gente instala o Civil 3D em inglês, tá? Sempre em inglês. Vou até colocar em maiúsculo aqui para deixar enfatizado. Por que em inglês? Eu vou te explicar agora, nesse exato momento. Porque é o seguinte, o Civil 3D... ele é uma ferramenta que não é brasileira, ou seja, ele é um software que não é brasileiro, não tem software brasileiro do nível do Civil 3D, não existe, tá? O Civil 3D é a ferramenta mais moderna do mundo para projetos de infraestrutura. Então, como ele não é uma ferramenta brasileira, não existe uma tradução correta para ele, não existe uma tradução exata. Então, vários e vários botões do Civil 3D que você... né, vai lá instalar em português, não vai fazer sentido a tradução deles, porque tem palavras que não existe tradução. Assim como tem palavras brasileiras, né, em português que não existe tradução para o inglês, é a mesma coisa, não existe tradução para muitas palavras que estão no Civil 3D. Então vai ficar uma tradução muito louca, né? Vai ter umas palavras que não vai fazer sentido nenhum. Esse é o primeiro motivo. Segundo motivo, cultural. O que que significa isso? 99,99999% das pessoas utilizam essas ferramentas em inglês, certo? Então, tudo que você for comunicar, tudo que você for procurar, qualquer material que você for procurar, o seu colega, a empresa que você for trabalhar, todo mundo vai estar usando o Civil 3D em inglês. Por que isso? Porque já é cultural. Desde a época do AutoCAD, lá de trás, já é cultural que se use em inglês. E com o Civil 3D não é diferente. Então, sempre utilizar o Civil 3D em inglês. Ah, Rafael, mas eu não sei inglês. Eu também não sei inglês. Eu sei usar o Civil 3D. Eu sei dominar essa ferramenta e eu sei fazer projetos para faturar alto com projetos de infraestrutura. Sei fazer projetos de topografia, de terraplenagem, de drenagem, de esgoto, de pavimentação, de sinalização. É isso que importa, não é verdade? Então... a barreira do idioma não pode parar você quando você tem um objetivo. Então, não saber inglês não é um problema para você, beleza? Agora, não saber o Civil 3D, aí pode ser um problema para você, porque o seu concorrente, se ele tiver aqui, eu vou ensinar tudo que eu sei para ele. Eu vou transformar ele numa máquina de desenvolver projetos. Então, você precisa saber, né, dominar o Civil 3D para você faturar alto com projetos de infraestrutura. Então, o que que acontece? Você precisa somente saber o Civil 3D e não saber o idioma inglês. Ah, Rafael, mas eu não vou conseguir porque eu não sei inglês. Olha só, o ser humano ele não aprende só, né, pela audição, ele não aprende só, né, só ouvindo uma palavra, ali, entendendo o significado dela, não. Ele entende de várias formas. Ele entende pela repetição, né, ele aprende pela repetição, ele aprende pelo visual, aprende por ouvir também, né? Então o ser humano ele aprende de várias formas. Então, da mesma forma que você aprende a andar de bicicleta, você aprende a dirigir um carro, você aprende a andar de moto, você aprende o Civil 3D sem saber inglês, entendeu? Você não precisa saber inglês para poder dominar o Civil 3D de maneira alguma. Eu tenho mais de 2.200 alunos hoje, e aí posso te garantir que inglês não é um pré-requisito, né, para você dominar o Civil 3D. Muito pelo contrário, se fosse assim, eu também não poderia estar dando aula aqui para vocês. Eu sei basiquinho de inglês mesmo. Bem básico mesmo, né? Não dá nem para eu me virar, digamos assim, em inglês. Então, se fosse um pré-requisito, eu não estaria aqui dando aula para vocês. Além de todos os alunos que a gente tem aí, que é um exemplo, tá? Então, instalar o Civil 3D em inglês pelo primeiro motivo, que é a tradução. Não existe uma tradução exata para as palavras que estão lá. Segundo motivo é que é cultural. Então, todo mundo que você for se deparar aí no mercado vai estar usando o Civil 3D em inglês. Perfeito? Estamos combinados? Coloca um hashtag estamos, coloca um ok aí no chat. Quero ver a participação de vocês.